Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Mano, eu já vou começar logo de cara falando que experiência perfeita de ter um PS3, cara. Vindo de alguém que tava utilizando há muito tempo aqui o seu PS5, tá podendo utilizar aqui o PS3, mano, tá sendo uma coisa de louco de verdade. E eu tô dando a oportunidade pra vários games que eu joguei quando eu era mais novo, eu gostava muito, mas eu nunca tive a oportunidade de realmente ir a fundo neles, como Alice Madness Returns, Castle of Illusions, Burnout Paradise, Castlevania Lords of Shadows, DMC e assim vai. Isso está sendo a experiência mais legal nesse console. Ter uma variedade de games enorme que eu não tô conseguindo ter aqui. E não só isso, não só a variedade, mas alguns games parecem que foram feitos com muito mais capricho. Eu sei que os games hoje demoram muito mais para ser feitos, porque são bem mais difícil. Esses games aqui que rodam com uma qualidade absurda, porque o PS3 tem uma qualidade em HD, ele roda em 1080p, alguns games vão rodar 720, cara, mas a experiência de jogar nele é perfeita. Eu abri o meu console, ele tava faltando alguns parafusos, então eu suponho que algum técnico já tenha colocado a mão nele, porque ele não é um console lacrado, mas, mano, ele realmente não tava muito sujo, ele tava com a parte do drive bem limpinha. Essas marcas que vocês conseguem ver às vezes são algumas marcas do tempo mesmo, acredito que a pessoa devia morar em algum lugar que tinha umidade, mas eram mais poeiras mesmo, então usei o pincelzinho ali para acabar limpando ele rapidinho e foi super tranquilo, a carcaça dele tava limpa e o cooler também tava zeradinho, não tive nenhum problema para poder limpar ele, até porque eu acredito que já tinha ido para um técnico e ele já tinha entregado ele limpinho. Não abri ele mais a fundo, só fiquei na parte superficial, porque eu vi que algum técnico já tinha limpado. Eu vou deixar suposto aí que já trocaram a pasta térmica, até porque ele não está esquentando nada, então acredito que ele já está 100% limpinho, porque foi o que eu vi. Sério, eu não canso de falar a experiência que está sendo jogar nesse console, porque os games tem uma variedade muito grande e vários games esquecidos. Então o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando pegar vários games que eu não conheço, ou games que eu joguei e acabei não platinando, ou da época do 360, como foi esse Disney Universe e o Castlevania. Tô muito empolgado pra zerar esses jogos. Alice é um jogo que eu tô jogando agora e, cara, que jogo bonito. E essa engine, cara, que eles utilizavam pra fazer os games, eu não sei porquê, mas eu acho muito mais charmosa do que as novas. Parece que tinha alguma coisa neles que dava um charme. Eu acho muito bonita essa geração. Uma coisa que eu acho bem legal no PS3 é o fato da biblioteca dele ser enorme e parece que os jogos eram feitos com mais criatividade. Você tinha uma diversidade muito maior de games dentro do console, então você ainda tinha alguns jogos autorizados pelas empresas como Ratatouille, Yuppie, Os Incríveis, que hoje é bem difícil da gente ver isso, mas você também tinha jogos assim, muito hack and slash, que eu sinto que falta muito hoje, porque eu entendo que é da geração. Hoje em dia você vai ver mais games super bem elaborados, como aí o novo Death Stranding, que é um jogo que eu vi gameplay e infelizmente não me interessa muito, mas tem que dar uma ressalva que os jogos são muito bonitos, mas eu sinto um pouquinho de falta dessa criatividade, dessa liberdade criativa que as empresas tinham pra... Não tô nem aí, faço o que eu quero com o jogo e aí se transforma nisso, cara, um jogo de Alice totalmente de terror. E hack and slash, mano, é um bagulho muito louco, onde você sabe que você não vai ter isso hoje em dia. E se tem, são empresas indies, porque as empresas grandes, as publishers, elas não querem mais fazer games assim, porque elas sabem que não dão lucro. O meu PS3 está com desbloqueio CFW, para resumir. CFW é um desbloqueio, REM é outro. CFW é o desbloqueio completo do console e o REM é só superficial. Mas, mano, isso acaba que muda muita coisa, que nem a minha experiência no CFW. Eu não preciso, toda vez que eu ligar o meu console, ativar novamente o REM, que é o desbloqueio. Ele fica ativado o tempo inteiro, ele não trava. E eu sinto que alguns games têm um desempenho maior, justamente porque o CFW, junto com o Multiman e o Modman, eles conseguem puxar, extrair um pouco melhor do FPS de alguns games, que é o caso do Alice Madness Returns. Que jogo maravilhoso. E uma curiosidade é que eu tô jogando o PS3 com controle de PS5, sim, via cabo ou Bluetooth, ele vai funcionar. Só alguns games que eu dou uma ressalva que não funcionam, como The Last of Us, God of War, alguns games exclusivos ou que necessitam da tecnologia Six Axis, que é essa tecnologia que vem marcado aqui atrás, que é do sensor de movimento do
PS3, então alguns jogos não vão funcionar. Como eu tô jogando jogos que não são exclusivos, eu consigo estar utilizando aí o meu controle de PS5 ou até mesmo o meu controle de PS4 para poder jogar. E tudo isso eu acredito que tem um carinho muito grande envolvido. O PS3 ele realmente é um console diferenciado, um console que eu gosto muito e eu recomendo para todo mundo que não tem um dinheiro para comprar, às vezes um PS5. Cara, comprar um PS3 não tá perdendo nada, na verdade só tem a ganhar pela maioria de exclusivos que ele tem que surgiram aqui, porque se você quer jogar um GTA V, ou um The Last of Us, ou até mesmo a saga God of War, Uncharted, todos esses caras eles nasceram aqui, o Infamous, então o PS3 ele não deixa nada a desejar, e fora que você vai ter uma biblioteca enorme de jogos também antigos para poder estar aproveitando. E o Play 3 ele foi a geração onde pegaram vários games de PS2 e transferiram para a era HD, que foi o caso do The Simpsons Game. Esse jogo ele foi lançado tanto para Nintendo DS, até para Game Boy Advance, e ele ganhou uma versão para PS2 e também para Xbox 360 e PS3. Nessa geração atual, eles colocaram a versão HD, tanto que no menu do jogo tem lá The Simpsons Game HD Edition, e eles acrescentaram um mundo mais aberto, porque o PS3 ele tem uma capacidade muito maior de aumentar aí, expandir o mundo e a criatividade também, e reproduzir tudo aí em HD em 1080p. No caso, esse jogo ele roda 720p. E aí eu falo e simplesmente ele não deixa de surpreender. Quando você tem um PS3, que nem eu falei, você tem uma sequência de emuladores dentro dele. Você consegue jogar jogo de Super Nintendo, você consegue jogar jogos de PlayStation 1, PlayStation 2, então, mano, esse console, ele é completíssimo. Você leva um PlayStation 3 e dentro dele você leva uma porrada de emulador junto com o desbloqueio. O desbloqueio literalmente salvou o PS3. E lembra que eu comentei com vocês dos jogos licenciados? Mano, nessa época era muito comum você ter isso aqui, ó. Jogo do Rio, jogo do Ratatouille, mano, se eu não me engano, eu vi o jogo do Ratatouille aqui e eu fiquei impressionado. O jogo do Bleach, mano, o jogo do Bakugan, quem lembra aí, velho? É muito jogo, Era do Gelo. E os games de Play 2 aqui também são infinitos. Eles vão de A a Z. Eu vou baixar o Test Drive pra eu jogar com a minha noiva. Ela gosta bastante, eu tenho certeza que é uma biblioteca infinita, cara. Vai de A a Z e isso daqui não tem preço e é muito fácil, é só você baixar e tá aí. Tudo 100% de graça. Eu curto muito também a opção de customização. Coloquei um papel de parede aqui do The Last of Us e tem uma variedade enorme, tanto de você mudar o papel de parede, quanto você também mudar alguns ícones, que nem aqui, eu coloquei o meu ícone. Ele é um console bem antigo, então muita customização ele não tem, parecida com o PS4 ou PS5, mas você consegue fazer algumas coisas bem legais nele. Temos um ponto muito negativo aqui no PS3, que é a parte de download. Quando você vai aqui nas lojas que não são oficiais, tem algumas partes, como essa Exclusive Store, que aqui você vai ter vários jogos de PS2 dentro dessas pastas. Porém, esses jogos eles vão fazer o download por fora, eles vão abrir o navegador. Por ele abrir o navegador, acaba que o tempo de download de um jogo aí de 3 GB é quase de 4 horas. Isso não depende da sua internet. Porém, quando você vai baixar um jogo direto das lojas, é muito rápido. Um jogo de 7 GB aí aqui na minha internet de 500 MB com o cabo vai baixar aí em coisa de 15, 20 minutos. Mas para resumir, realmente está valendo muito a pena ter um PS3 em 2025. Ele é um console que ele vai suprir muito a necessidade e a vontade de você jogar muitos jogos, fora que a biblioteca dele é extensa, muita variedade de coisas para você fazer nele, tirando esses contras que tem, que nem o caso do download, ser demorado, mas isso daí com o uso de um PC e um pendrive, cara, você resolve isso daí de boa. O desbloqueio dele é fácil acesso, tudo nele é muito fácil de fazer, controle também é muito fácil você conectar qualquer controle nele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de tudo que eu falei sobre o nosso queridíssimo PS3. Se vocês puderem, deixar o like, ativar o sininho de notificações e não esqueçam de se inscrever, é muito importante para a gente crescer o nosso canal e eu trazer muito mais conteúdo dos nossos amados consoles. Demais, o vídeo foi esse, agradeço até aqui, valeu e falou!